Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa aula do dia 4 de maio de 2021, disciplina de Organização, Sistemas e Métodos. Nosso encontro de hoje, a gente vai conversar a respeito de... A gente trabalhou, nas aulas passadas, nós começamos o nosso estudo da disciplina trabalhando a respeito das organizações, o estudo das organizações. Em seguida, nós fomos conversando a respeito, de diversos métodos. A gente ainda vai conversar sobre outros métodos, outras ferramentas, mas como a disciplina é organização, sistemas e métodos, a gente vai trocar uma ideia, iniciar um pouquinho falando a respeito de sistemas. Como eu mencionei em outro momento, o nosso objetivo não é voltar o estudo para os diversos sistemas de informação. É claro que nós temos diversos sistemas de informação que são destinados ali à tomada de decisão. O meu objetivo com vocês é o quê? Trabalhar a lógica do próprio desenvolvimento da disciplina, do pensamento do todo diferente, que é a soma das partes, Se a gente observasse o todo e a soma das partes, o todo ele é muito maior do que a soma das partes. A ideia de você trabalhar, a ideia de você ter sinergia, todos trabalhando em comum acordo, e que você tenha um resultado muito maior do que se tivesse cada uma das partes trabalhando de forma isolada e simplesmente a soma. Então, vou trazer um pouquinho, de algumas alterações que a gente já teve há um tempo atrás, para daí a gente trabalhar a respeito de uma ferramenta que ela é utilizada, e vou trocar uma ideia um pouco do que eu tive em relação até à própria trajetória profissional e até a respeito dessa ferramenta que a gente vai abordar hoje. Primeiro momento, esse é de um material de sistemas que ele traz a ideia, Deixa eu ver se vai estar aparecendo já para vocês. Aqui, A gente entra na ideia, de conversar a respeito de sistemas e algo assim que aqui eu trago para vocês pelo seguinte, não é novidade, Isso na década de 70, tipo, até antes de mim, Antes de mim, já se dizia assim, a nova fonte de poder não é o dinheiro na mão de poucos, mas a informação nas mãos de muitos. Então, o autor, na época, você tem vários autores que começaram a escrever o que seria o futuro. E eles escreveram muito do que a gente tem, a questão das megas tendências, as alterações que nós tivemos no nosso mundo como um todo. E o que acontecia anteriormente ou antigamente? Antigamente, quem tem a oportunidade, que tem um avô vivo, conversa com o avô diz assim, poxa, na minha época, para o cara montar a empresa, montar um negócio, cara, era difícil. Então, assim, como é que aconteceu? Para mim montar o meu negócio, eu conversei com meus familiares e busquei recursos. Por exemplo, meu avô, que teve bastante sucesso, ao longo da trajetória dele, teve, assim como todos, às vezes o cara pode dar um passo que não acaba não sendo aquele sucesso todo, mas ele teve bastante êxito. Ele, para começar, ele obteve recursos dos familiares. Era de uma família grande, de imigrantes, e na família era assim, o mais velho ficava com o pai, os outros filhos iam buscar o que fazer, Bem assim, Então, meu avô conta que na época dele o que aconteceu? Ele não era o filho mais velho para tocar os negócios que o pai já tinha, então ele foi desde novo, buscar empreender, buscar fazer algo diferente. Aí teve toda a trajetória que eu digo assim, Desde tentar a criança receber um trocado, que óbvio que isso não ia resolver a vida dele, Até um determinado momento que então ele decidiu montar um pequeno negócio. Família se ajudou, emprestaram dinheiro para que ele pudesse começar o negócio e assim ele começou. Tudo demandava capital, Você tinha que ter recursos. Então, assim, ou você tinha a família, ou você conseguia com o banco, só que com o banco, desde sempre, o banco ele quer ter uma garantia. Não é tão simples você chegar no banco e dizer, eu preciso de 500 mil, aí você vai precisar de um investidor.
Então, ou buscar dinheiro com investidor. Atualmente, vocês podem, né, conversar, a gente pode trocar uma ideia. O que acontece? Hoje em dia, o cara tem uma ideia boa, ele consegue fazer um pitch, né, consegue buscar ali recursos, aí vai dizer assim, professor, na minha localidade não consegue. Tá, o cara consegue fazer, gravar online, consegue, que nem a gente está conversando aqui com a nossa aula online, você consegue buscar um investidor ou ter contato com um investidor de uma outra localidade. A gente tem um aluno, não é mais, desculpa, a gente tem um profissional que ele se formou pela Uniavan e ele recebeu um investimento de $1 milhão, né? O que aconteceu? Ele desenvolveu um sistema, o sistema era bem interessante, o rapaz é de sistemas de informação, tive a oportunidade de trazer ele para conversar com os acadêmicos num outro semestre, faz uns 2 semestres atrás, né? Ele desenvolveu o programa, né? Buscou investidores de fora, o cara foi lá, fez o aporte, o negócio está super bem, né? Ele atualmente não está morando no Brasil. O negócio tem toda a equipe, né? Mas ele está justamente lá junto com o investidor, né? Então, assim, mudou bastante. Mudou de tal forma que a informação é muito mais acessível e você consegue aquela ideia de que quem tem a propriedade ou quem tem a posse vai ficar rico e quem não tem nunca conseguiria, né? Talvez já não era verdadeira antes, que você também tinha uma questão de ascensão profissional, por exemplo, num país que nem o nosso, ou até Estados Unidos também, que a gente visualiza, a gente viu várias histórias de empreendedores, mas cada vez mais fácil você consegue romper essa barreira, né? Beleza. Aí aqui, né, o Nasbit sugere que temos que criar uma teoria do valor do conhecimento, né? Aqui tinha o texto dele, deixei, né, para repor a teoria, né, da questão do trabalho, que a pessoa vende o trabalho, e diz assim, o que se vende hoje é know-how, habilidade administrativa e informação. O que acontece? Por que a gente está conversando sobre isso também? Porque a gente partiu de uma situação do estudo de organização, sistemas e métodos, ele está vinculado a você ter uma situação de uma gerência, de ter um supervisor, o supervisor acompanhar o que o funcionário está fazendo, o funcionário simplesmente executando. Essa lógica cada vez mais tem mudado. Não só em empresas, né? Por exemplo, hoje em dia você tem empresas como a Tesla, que vale mais do que muitas montadoras, né, juntas. Né? Você tem empresas que nem Facebook e outras empresas que têm um valor, né? O valor da empresa vale muito mais do que muitos negócios físicos, beleza. Mas nós temos também as empresas que ela tem aquela visão tradicional ou um negócio tradicional. Mesmo o negócio tradicional, que ele já tem uma outra lógica, ele também atua de forma diferente. Mesmo aquele negócio que o cara tem lá 70 anos que faz lá, chão de fábrica e tudo mais, ele é importante, de fundamental importância, que consiga, né, obter uma maior interação com a pessoa do chão de fábrica. O chão de fábrica, ele pode sim e vai sim agregar bastante em termos de informação, até porque, diferente do que muitos autores que a gente tinha lá no passado, que para a realidade deles era correta, né? O operário tinha um baixo nível de instrução. Atualmente, muitas vezes a pessoa que está lá no nível operacional é alguém que é uma pessoa nova, que está estudando, que quer crescer, e amanhã vai estar no nível, né, de supervisão, vai estar no nível gerencial, e pode chegar que nem as situações que eu tenho, né? A gente aqui em Gaspar tem a Bung, né? Então, antigamente chamava Ceval, né? A Ceval foi desenvolvida por um grupo de estudantes, na época da FURB. Eles criaram a ideia da Ceval e né, os proprietários da Hering, eles falaram assim, a gente vai investir, e criaram a Ceval em Gaspar, que depois foi negociada com a Bung. A pessoa que começou lá como office boy, ele foi crescendo, claro, estudando, se desenvolvendo profissionalmente, e ele chegou até o nível de presidência, né? O sobrenome é Schirman, né? Então, assim, o Schirman, que virou presidente, eu conheci alguns senhores mais velhos, os caras falavam assim, Rafael,
Eu na época, conhecia ele, né? E as pessoas comentam e falam assim, pô, eu vi a trajetória do cara, né? Que o cara começou no nível operacional e ele cresceu, né? Então, isso cada vez mais é extremamente comum, né? Assim como também muitas pessoas também não têm aquela ideia, não têm o objetivo de ter aquela trajetória tradicional. Então, assim, a gente partiu, né, de uma era industrial, onde tudo era muita questão, né, os bens tangíveis, a ideia de hierarquia, comando, bem rígida, né? Então, assim, você deve se reportar a fulano, Beltrano. A empresa, ela era pensada como sendo ela por ela mesma, um sistema fechado, tudo bem padronizado, e todo o valor do negócio da empresa estava relacionado ao capital, né? Então, é assim, é o terreno, é o maquinário, é a matéria-prima, e daí a gente veio, desde lá, já desde a década de 80, porque também não é, né, coisa, só que cada vez mais se desenvolvendo, desde os anos 80 já, uma ideia de trazer o que hoje é a nossa realidade, né? Que é assim, é a era da informação, o que vale é o conhecimento, o maquinário, né? Tipo assim, o Facebook vale alguma coisa por causa do servidor que ele tem lá, né? É óbvio que o servidor tem valor, né? Mas assim, não é, é a ideia, né? É todo o sistema, todo o negócio do Facebook e o quanto ele traz de retorno. E não simplesmente a questão assim dos operários, como se fossem operários lá, né? Então tá. Então ele sai de uma ideia, né, de músculos tangíveis, massa, hierarquia, né, para bens intangíveis, toda a questão intelectual, né, uma ideia de sistemas abertos, e aquilo do que era tudo padronização, ou tipo assim, eu produzo e vendo, para algo que o cliente agora decide como melhor, o que melhor ajusta para ele. Então você sai de uma situação de empurrar a venda para daí o cliente buscar o investimento, né? Beleza. Isso aqui é que eu falei só para fazer uma contextualização para vocês. Isso aqui nem é novidade, mas só a título de informação, né? 90% dos cientistas que já viveram sobre a face da Terra ainda estão vivos. A massa de conhecimento da humanidade, olha só, isso na época. Conhecimento da humanidade que hoje dobra a cada 2 anos, dobrará a cada 80 dias nos próximos 8 a 10 anos. Todo o conteúdo da mudança ocorrida em 80 e 95 não passa de 10% do que ocorrerá em 1996 e 2020. O que acontece? A gente está em 2021. O que se descobriu, o que se sabe é o seguinte, que, beleza, né? A gente tem a importância do conhecimento, a forma que somos avaliados para talvez ingressar no mercado de trabalho, cada um de vocês fazer um programa de trainee para ingressar numa empresa, eles vão tentar verificar, então, qual é a formação? Minha formação é administração. E eles querem saber se você detém esse conhecimento. Só que esse conhecimento, por si só, né, não é mais... Porque não é o conhecimento, é o que você faz com o conhecimento. O que se exige é algo a mais do que o conhecimento. É a questão de você ter uma habilidade de aplicar esse conhecimento, analisar, né, e melhor avaliar ali as várias alternativas, tendo base no conhecimento que você possui. O conhecimento, por si só, aquilo que você decorou na escola, o Google traz. E ele traz de tal forma que você não precisa nem digitar. Só falar para o celular, ele vai te responder. O que acontece é o ideal, o importante, né, é a interpretação que você vai dar. Se a pessoa nunca teve o conhecimento sobre o conteúdo, o cara não consegue ir além, ele não consegue dar um passo maior. Enquanto a pessoa der esse passo a mais, ele está ganhando dinheiro, ele vale a pena. Quando ele simplesmente, ou quando ele só souber dizer o que está lá no Google, o Google substitui ele. O Google vai substituir, e realmente vai. Vocês têm estudado sobre diversas profissões, diversas atividades, onde você tem, simplesmente, para você ter um retorno, você não precisa. Eu passei de situações, por exemplo, assim, já que eu falei antes de negócio de família, negócio familiar, de um escritório da família, né, que eu me lembro de ser menor e entrar no escritório, de ter 7 pessoas trabalhando, todas as mesas trabalhando e o pessoal digitando e tudo mais. Com o passar dos anos, né, você não precisava mais, você não precisava de ninguém para emitir cheque,
Você não precisava de ninguém para redigir um contrato na máquina de escrever, o computador já fazia. E uma pessoa conseguiu resolver o que muitos faziam. Se a gente estiver conversando aqui, vocês podem dizer assim, ah, professor, talvez daquelas tipo de 7 que viraram 2, talvez das 7 poderia ter uma. Ou, quem sabe, das 7, se ele tiver um sistema para fazer toda a área contábil, o próprio proprietário faz. Ele desenvolve. E onde é que está, digamos assim, o mercado para cada um? Outras empresas vão surgindo, outras profissões surgem, né? E é onde entra, eu não sei quem que é o professor, acho que é o professor Ronaldo, que é onde tem assim, ó, como nós estamos muito entre pessoas do mesmo ramo de atividade, do mesmo ramo de profissão, tipo assim, tá todo mundo falando, a gente está conversando todos os dias a respeito de administração. Você tem plena, digamos assim, para cada um de vocês, talvez pode ser certo que você fala assim, bah, todo mundo sabe disso aqui que a gente está falando. E, às vezes, profissionais, inclusive, por exemplo, teve situação com o advogado, que o advogado estava conversando com ele, falou, ah, eu gosto de tal área, não sei o quê. Aí ele falou, ah, vou fazer uma pós. Aí eu falei, pô, que bacana, né? Ele falou, ah, eu quero fazer em tributário. Aí ele não tinha um ativo, passivo, né? Ele não tinha a questão, né? Receita líquida, receita bruta, lucro bruto, margem de contribuição. Então, para a gente é tão comum, para ele não, porque no curso de Direito não é ensinado. Para um profissional que é dentista, um profissional que é da área da medicina veterinária, ele não tem noção, essa noção que a gente tem de gestão, de como gerir, angariar clientes, como é que ele vai administrar o escritório. E ao longo dos anos, na faculdade, eu vi assim, né, que muitos colegas administradores que se formaram pela Uniavan, alguns foram justamente atender esse nicho, né? Então eu tenho o caso de administradora, que ela foi, diferente, a gente tem sempre a ideia de hospital, perdão, ideia de empresa, ela foi gerenciar um hospital, né? Então assim, você vai tendo outros ramos de atividade onde a pessoa não tem essa base, não tem esse conhecimento. Lembrando, o que é importante de cada um de vocês? É o que é a aplicação do conteúdo. Se for simplesmente para dar a resposta, aí é onde é o ponto que eu ia chegar, né? Nós, né, o ser humano, ele não vai conseguir absorver a quantidade do conhecimento. A quantidade que a gente tem de informações e de notícias, ela é tão grande, né, que é extremamente complexo você conseguir acompanhar. Nesse ano de pandemia, olha que eu gosto de estudar bastante, mas a gente teve tantos decretos, tantas alterações legislativas, alteração na lei de falências, alteração já desde 2019 na lei de franquias, né? Aí depois agora se fala, vamos alterar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal vai ser um novo Código de Processo Penal. Aí comentaram a respeito, aí tem projeto para tudo que você pode imaginar, inclusive, né, a questão, querendo mudar a questão do direito de família também. Isso faz com que cada vez mais o profissional se especialize numa determinada área, porque se torna totalmente, né, praticamente impossível o cara conseguir abraçar todas, né? O profissional se forma como completo? Sim. Então, você vai se formar o quê? Administrador. Administrador, você pode atuar em todas as áreas? Sim. É claro que você vai acabar focando em alguma, ou que seja até na própria organização e métodos, ou você vai se formar como, né, um consultor relacionado a toda uma parte de reestruturação empresarial, por exemplo, que é bem interessante. Mas a velocidade da mudança é tão grande que talvez, ou você vai ficar estudando direto, né, ou você vai ter parceiros que vão lhe auxiliar e você fica com o seu foco, com o seu norte. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui é interessante. Por quê? Porque mesmo quem foi responsável ou trouxe as inovações, não necessariamente, né, detinha a noção e o conhecimento, ou o tamanho do negócio em si, ou da invenção. Então, por exemplo, né, o Thomas Edison, que desenvolveu o fonógrafo, ele acreditava que o fonógrafo não tinha valor comercial. Ele
né, não conseguiu vislumbrar tão adiante. Outra situação aqui, ó, pessoas bem informadas sabem que é impossível, ó, em 1865, pessoas bem informadas, esclarecidas, né, sabem que é impossível transmitir a voz através de ondas, que é o rádio, né, por exemplo. E mesmo que isso fosse possível, não teria nenhum valor prático. Então, olha de onde nós estávamos e para onde que a gente foi, né? Então, assim, desenvolvimento da rádio, desenvolvimento de televisão, né? Os telefones celulares, né? E daí o cara diz, não, isso aí, a princípio, para quê? Para que vai transmitir o som, né? Outra, não há razão para que qualquer indivíduo tenha um computador em casa. Presidente da DEC, né? Também, tipo assim, computação, de computadora, né? Projeção das vendas de PC feitas pela IBM para os anos 80. A IBM, fortíssima, ela projetou assim, olha, provavelmente 295 mil unidades. Né? Era o que a empresa, com toda uma equipe, pensou, né? O que efetivamente aconteceu? Foram mais de 25 milhões de unidades vendidas. Então, que nem a gente falou, né? A gente saiu de uma ideia do capital, trabalho, né? Para a gente estar onde a gente está hoje, que é conhecimento, tecnologia, né? E o foco, em vez de ser no capital, é o foco nas pessoas. Lá dos autores que a gente falou a respeito das mega tendências, eles comentaram a respeito dessas tendências e o autor, né, comentou a respeito dessas tendências e ele disse assim, olha, é como se fosse uma onda de choque. Uma onda de choque, a ideia de onda de choque, se vocês depois pesquisarem em outro momento ali se vocês pesquisarem no computador, você tem, né, situações onde você tem uma bomba e ele vai formando aquela onda, né, tipo um formato circular, e ela vem, e o que ela vem destruindo, né? É que nem, por exemplo, a bomba atômica, que ela tem a explosão e vem aquela onda de choque, vem abrindo aquele lastro assim, vai varrendo tudo. E assim, o autor, quando conversou sobre mega tendências, ele falou a respeito das ondas de choque. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, essas ondas de choque, você não tem como ir contra elas, né? Isso já naquela ocasião, né? Ele falou, o que você pode fazer é surfar a onda, né? Ao invés de você ir contra, você vai no mesmo sentido. E ele já trouxe, então, na ocasião, né? Ele disse assim, o conhecimento como sendo a base do valor agregado, é o conhecimento, né? Saindo daquela transição do trabalho, capital. A revolução digital que a gente vivencia hoje, a aceleração da evolução das tecnologias de informação. Já então, naquele momento, ele falou, olha, o que vai acontecer é que, é claro, se vocês forem, à medida que vocês têm as disciplinas, você estuda a respeito de vários métodos, quando tem a disciplina, ou quando fala a respeito de custos, aí você estuda a respeito do custeio ABC, custeio ABC, né? O custeio ABC, ou custeio ABC, ele justamente veio porque quem estava lá no operacional, ele disse assim, olha, eu não consigo entender como é que eu posso ter melhorado os processos internos e o setor contábil não consegue demonstrar, ou a contabilidade não conseguia, na hora dos cálculos, demonstrar que ele tinha visto algo, que ele tinha tido uma melhora gigante. Aí eles foram ver, e a forma que era feito o rateio dos custos, né, não condizia. Então, assim, o custeio era feito em relação à mão de obra direta, então ele pegava com proporção para fazer o custeio. E não fechava. Então, eles criaram uma outra forma de custeio, que é o custeio ABC, não sei se vocês tiveram a respeito disso, que geralmente, né, você vai aprender, não, alguns, contabilidade aprende com certeza, tá? Mas em administração, às vezes, talvez não. Geralmente o pessoal fala assim, é meio chatinho, não dá para entender e tudo mais. E quem desenvolveu, eles contaram também o seguinte, que a indústria, ela passava por um momento onde se queria fazer uma grande quantidade de variedade, tipo assim, bastante variedade de cor nos carros, bastante variedade de modelos, trocentos modelos de carros e tudo mais, e depois eles foram verificar e falaram assim, cara, isso aí é um baita prejuízo. Por quê? Porque da forma que a gente está fazendo tão customizado, que o negócio não está fechando.
se vocês forem observar, as grandes montadoras, geralmente, né, você pega os carros ali, os populares, os caras têm aquela cartela de cores, é aquilo, né? É tipo, é o preto, é o cinza grafite, é aquele vermelho, o azul, o branco, né? Alguns eles dão até um foco maior, né, para produção, e não tem uma quantidade que nem eles fizeram nos anos 90, né, eles tinham ali uma quantidade gigantesca ali de cores que tinha que cada vez parar a produção, e a mesma coisa em relação aos itens opcionais. Então, você sai do mercado de massa, tipo assim, você oferece para o cliente um produto personalizado, só que ao mesmo tempo eles deram, depois com o passar do tempo, eles deram uma diminuída na quantidade de personalização, dependendo do ramo, né? Esse que eu estou dizendo, por exemplo, era da questão do automotivo. Por quê? Porque eles abriram tanto leque de customização, eles falaram, não, assim vai dar prejuízo. Aí depois eles fecharam novamente, né? Então você tem uma fragmentação desse mercado de massa, porque as pessoas não querem ser iguais, cada um quer ter a sua personalidade, mas com uma certa proporção, né? Aumento da complexidade da entidade cliente, que é o que a gente vê, né? Cada vez mais você... o pessoal mais antigão, assim, o cara, ele falava assim, ó, tá aqui, produzir, assim. Hoje em dia, não, você tem uma preocupação muito maior com o cliente, compreender as necessidades dele para desenvolver seu produto. Por quê? Porque existe também, obviamente, uma maior concorrência, né? Então, assim, não adianta a pessoa vender algo que o cliente não quer. Então, cada vez mais se busca compreender melhor o cliente. O que, se você conversar com um pessoal bem antigão, assim, o cara comprava, obviamente comprava o que o cliente imaginava que o cliente ia querer, né? Mas não existia assim tão ultra super, né? Há o processo de globalização, que é algo que não existe nem como pensar contra. Quando eu entrei na graduação, na primeira graduação, 1998 por aí tinha o diretório dos estudantes, diretório central dos estudantes, aí eles queriam fazer um abaixo-assinado contra a área de livre comércio das Américas, que era o ALCA. Vocês talvez estudaram isso na época do colégio, a respeito do ALCA e tudo mais, né? Então, assim, aqui ele já tinha trazido, né, o autor, ele falou, a globalização não tem como ir contra. Aí, o desemprego estrutural da sociedade do conhecimento. Então, assim, numa sociedade que o conhecimento é a base de tudo e que o conhecimento ele está disponível para todas as pessoas, né, a internet, ali você tem a possibilidade. Nesse momento, então, que o conhecimento seria acessível a todos, o que talvez não, com certeza se imaginou, e eu, né, também imaginei que pudesse acontecer, o que se imaginou era o seguinte, que com o passar dos anos, como o conhecimento está disponível, tipo, cada um de vocês consegue entrar no YouTube, né, qualquer pessoa pode buscar, que talvez houvesse uma maior, né, um equilíbrio maior. Como assim, professor? Hoje em dia você pode, por exemplo, o cara quer fazer um concurso público, pode ter uma pessoa em qualquer estado do país, né, que ele pode também estar estudando o mesmo conteúdo que o seu, né, seja num curso online ou seja até de forma gratuita na internet. Beleza, o que se imaginava é que isso ia acabar se equalizando. O que aconteceu não foi isso, né? O que aconteceu é que numa sociedade do conhecimento, onde o conhecimento está acessível, e assim, ó, o que eu vou dizer? Na nossa região, o que eu vi? Até a pessoa que é morador de rua tem celular, tá? Até o cara que é morador de rua, né? Quando eu estava em outra localidade morando em Blumenau, cada vez que eu passava, estava lá o rapaz que era morador de rua, ele carregava o celular no ponto de táxi e daí ele usava o Wi-Fi do local ali e ele conectava. Só que é claro, isso não é realidade em todos os locais, e é claro que numa sociedade de conhecimento, existem muitas pessoas que o cara não consegue ter acesso, está numa região mais afastada, ou não, né, não conseguiu ter ali um computador para ter acesso, e essa desigualdade que era mais ou menos para equilibrar, ela cresceu de forma gigantesca. E numa sociedade onde o conhecimento é importante, né, infelizmente,
desemprego aí, ou, né, ou as pessoas não conseguiram conhecimento, enfim, que acaba gerando um desemprego altíssimo. Aqui também, né, falando que a alta da economia de serviços, o foco no primeiro momento ele era todo voltado para a indústria. A própria faculdade de administração, ela inicia, né, com um foco para formar executivos para a indústria. Passado um tempo, o foco saiu da indústria para a prestação de serviços. Então, eu vivi, já ao longo da graduação, eles conversando muito a respeito, né, da prestação de serviço em alta, e que o mercado seria prestação de serviço. E hoje em dia a gente vê que o que está em alta realmente ainda mais com pandemia e tudo mais, é o digital, né? Você ter a possibilidade de ter o contato, ou fazer a negociação sem a interação do presencial, e muitos negócios sendo reformulados, né, para atuar nesse sentido. Também, a obsolescência do milagre japonês da qualidade, aquilo que era tipo, o grande milagre, né, do Japão, o produto do Japão, outros países também já, né, o colapso do comunismo, aquela situação, né, Guerra Fria, primeiro mundo, segundo mundo, acabou, a gente você tem situação, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, a migração de indústrias intensivas de mão de obra, isso a gente viu, as indústrias que precisavam de mão de obra, elas levaram as suas fábricas para outros países, com uma regulamentação menor. Então, o que nós vivenciamos? Nós vivenciamos uma situação onde, num primeiro momento, se buscou dar maiores direitos, maiores garantias ao trabalhador. Isso é excelente, ótimo. Só que, ao mesmo tempo, para o empresário, por exemplo, o empresário que está aqui no Brasil, você diz assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o cara fala, quer saber, é tanta norma e é tanta preocupação, que se ele tiver a opção, ele consegue, se ele tiver a possibilidade, ele faz. Eu acredito que eu comentei uma vez com vocês, em outro momento, o que aconteceu? Vi uma reportagem bem interessante, e eles falavam em português, então eu pensei, português aqui no Brasil, vamos ver, né? E eles falando de crescimento, eu pensei, nossa, que bom, né? Que bom, tá crescendo, desenvolvendo, era um final de semana. E daí daqui a pouco eu até vi que estava escrito LEAD, né? Eu pensei, LEAD é aquele negócio do João Dória, isso antes da agora, a pandemia e tudo mais, né? E daí eu pensei, LEAD é o João Dória, né? E crescimento, pensei, poxa, será que poxa, que legal, que bacana para São Paulo, deve ser, né? Aí, moral da história, eles falavam em português, eles eram brasileiros, falaram que estavam tendo um crescimento gigantesco, que estava maravilhoso, e eles, logo em seguida, eles falaram assim que estavam muito satisfeitos com o Paraguai. Eu fiquei ouvindo, né? O que acontece? O Paraguai não tinha uma regulamentação nem trabalhista, questão tributária e tudo mais. Grandes empresas levaram a sua fábrica para o Paraguai, manda o produto depois para o Brasil, né? Então, assim, foi o caso da Havaianas, outras empresas grandes, né? Eles levaram para o Paraguai as fábricas, assim como os Estados Unidos fez quando ele levou as fábricas, né, para a Ásia e para outras localidades. Aí, quando vem o Trump falou, não, vou voltar os empregos para os Estados Unidos, vou trazer as empresas para cá, eu não quero as empresas lá. Ele faz, né, tudo uma questão de política econômica, né? Depois agora tem toda uma discussão, é claro, a pandemia também deu uma mudada em relação a isso, mas isso era algo que o autor, quando ele falou lá em John Naisbitt, né, falou sobre mega tendência, ele falou, cara, isso aqui é algo que a gente, para quem estava estudando era nítido que iria acontecer, né? A questão da onda da idade, que é o envelhecimento, a população ela vai envelhecendo, todo um desenvolvimento tecnológico vai fazendo com que a pessoa viva mais tempo. Então, antes você tinha muitos jovens e a pessoa morria, né? Tinha guerra e tudo mais, cada doente morria. E agora a gente tem a questão da onda da idade mudando, ou seja, os casais tendo menos filhos, o pessoal vivendo mais, aproveitando mais, e um mercado gigantesco para essas pessoas, né? Então, assim, para venda de produtos para a terceira idade, viagens para a terceira idade, né? Outras informações. Então, se a gente puxasse lá o slide anterior, aquela mudança, né?
de um mercado de massa para um mercado muito mais fragmentado, né, ou customizado, vender produtos customizados, e também uma busca de uma maior compreensão da entidade cliente, compreender o comportamento do cliente. Isso faz com que nem a gente está conversando, né, e que a gente visualiza, as empresas que antes ela era um sistema fechado, que ela simplesmente, né, ainda mais indústria, que ela produzia, ela fala assim, não, peraí, vamos entender melhor o mercado. O mercado está envelhecendo, então a empresa pode ser uma empresa focada especialmente para atender, né, ou se for ainda mais na ideia da prestação de serviços, né, então, por exemplo, assim, poderia ser uma agência de turismo especializada em público da terceira idade. Assim como o Vinícius fala muito a respeito, né, da questão, digamos, de alguém que seja excluído ou que seja uma minoria e tudo mais. Meu Deus, olha como já faz tempo. Há 12 anos, 13 anos atrás, nem uma novidade, há 13 anos, conheci um empresário, e o empresário, ele desenvolvia, isso foi lá no Costão do Santinho, o cara desenvolvia eventos ao redor do país inteiro, né, relacionado ao público LGBT. Então, ele organizava eventos, festas, então eles faziam festas em Florianópolis, né, aí já tinha toda a questão dos hotéis e tudo mais para um determinado público. O cara era super, ultra, né, financeiramente super bem sucedido, muito bem quisto por todos, e ele focou num determinado nicho. Então, assim, a cada período, eles faziam eventos em diversas localidades do país, né? Então, assim, ao invés do cara querer vender tudo, ou né, tudo para todos, ele nichou, né? Beleza. Outra questão, a internet, virtualidade, né, cada vez mais virtual, revolução organizacional e a questão da divisão das megacorporações tradicionais. A gente viu muita questão, né, das fusões dessas empresas e os infonegócios. Aí vem a ideia da era da informação, né? O que eu quero trazer, depois a gente volta até aqui para a apresentação aqui dos slides, mas eu quero mudar um pouco aqui o norte aqui para adiantar. O que acontece? A própria disciplina de organização, sistemas e métodos e o papel do profissional, deixa eu tirar aqui a apresentação. O próprio papel do profissional, só um segundo. Beleza, voltei para mim. O próprio papel do profissional de organização, sistemas e métodos mudou bastante. No começo, organização, sistemas e métodos era a ideia de organização e métodos somente. E o foco era o estudo, né? Que nem a gente tem em Taylor lá, tempos e movimentos, como é que pode fazer no melhor tempo, e estuda o chão de fábrica, que nem nós estudamos ali, a ideia do layout, né? Melhor distribui o trabalhador conforme as funções ali, né, conforme a quantidade, o volume de trabalho que você tem. A gente trabalhou a respeito de qual a distribuição do trabalho, né, verifica como é que é todo o fluxograma. Com o passar do tempo, organização, sistemas e métodos, ela foi deixando de ser algo simplesmente chão de fábrica e operacional, e ela passa a ter um papel muito mais estratégico, né? Ela ascendeu do operacional para o estratégico. Como assim? Que simplesmente você verificar o tempo de cada funcionário, né? É importante? É claro que é. Vai se continuar fazendo? Com certeza. Você vê, a Nike faz, McDonald's, eles têm noção de quanto tempo cada funcionário faz cada uma etapa dos processos. Só que essa análise, ela tem que ser feita como um todo. Então, de nada adianta você fazer uma análise simplesmente lá do operacional e você melhorar o operacional e dizer assim, agora eles são muito mais eficientes. E o que eles produzem? Eles produzem máquinas de escrever. Num primeiro momento, as máquinas de escrever,
até a título de curiosidade, elas continuaram sendo vendidas e teve mercado, né? Eles mandavam para a África, né? Quando aqui no Brasil deixou de ser interessante, tinha o mercado da África, mandaram as máquinas de escrever da África para a África. Eu acredito que no escritório de vocês ou na empresa onde vocês trabalhem nem tem a máquina, né? Eu até acho bacana, né? Mas no nosso escritório não tem a máquina de escrever. Eu tenho uma em casa, sei lá para quê, né? Ainda tenho guardado. É porque era questão de familiar, né? Mas assim, algo que era a primeira coisa que a pessoa tinha que ter no escritório, deixou de ser. Então, assim, não importa se a tua equipe é eficiente produzindo, peguei um exemplo assim bem absurdo, né? Assim, bem forte, né? Não importa se a tua equipe ela é excelente em produzir máquinas de escrever. É claro, talvez podem existir um mercado, mas vai chegar num patamar que é um produto que as pessoas não têm interesse. Então, assim, não adianta você ser extremamente eficiente, eficaz, até dizer assim, o cara é efetivo no processo, se é algo que não interessa. A organização, sistemas e metas, ela vai muito mais pro estratégico, e daí o profissional, que eu vejo o seguinte, o profissional de organização, sistemas e metas é o administrador dentro da empresa, né? Porque o administrador ele tem o conhecimento da financeira, da base da questão da estrutura, dos procedimentos, e é o administrador. Então, assim, o administrador dentro da empresa, ele tem a visão do que cada um está fazendo no operacional, só que a visão dele tem que ser estratégica, a tal ponto que, dependendo, né, ele pode decidir por levar o Parque Fabril para uma outra localidade, ou ele pode decidir, inclusive, não ter mais Parque Fabril, ele pode decidir por terceirizar. Eu acredito que outros professores tenham comentado, né? Mas a Nike, por exemplo, a Nike não tem fábrica. A Nike não fabrica os produtos. A Nike, ela tem todo o desenvolvimento tecnológico, né? Faz ali o tênis, faz tudo, beleza. Mas a produção não tem. Tem um cineasta que é o Michael Moore. Se vocês pesquisarem, tem um momento que ele conta pro cara da Nike, ele diz assim, você já conhece a fábrica? Você já foi alguma vez? E ele tinha certo que o cara já tinha ido na fábrica, né? Michael Moore, ele é um cineasta, ele fez vários documentários, os documentários dele são interessantes, né? E ele, se a gente fosse, hoje em dia que se fala muito de direita e esquerda, ele seria o cara de esquerda. Ele é o cara de esquerda. Ele em algumas coisas, ele quer criticar ali a questão do capitalismo, e daí ele fala assim, e sabe quem me financia? O próprio sistema capitalista. Porque o próprio sistema capitalista, ele fala assim, beleza, as pessoas vão assistir. Ele fez outro sobre o sistema de saúde lá dos Estados Unidos, né? Ele disse, o sistema de saúde dos Estados Unidos não é tão bom, ou não é tão bom quanto os outros países, né? E assim tem vários. Ele tem falhas, com certeza, né? O cineasta. Mas o vídeo eu achei bem interessante. Eu assisti um primeiro que ele fez a respeito da indústria automobilística, e daí depois eu até assisti, né, fui assistindo outros. E ele conta o seguinte, ele contou assim, olha, eu faço documentário, e eu tenho até o investimento, né, de profissionais ali que são, tipo assim, com um outro norte de pensamento, porque eles sabem, tipo assim, a pessoa vai assistir, beleza, acha bacana e fica tudo por isso mesmo. No documentário que ele fez a respeito da Nike, assim, numa parte que ele comenta que ele falou com o proprietário da Nike, né, o que desenvolveu, ele falou assim, olha, queria que você fosse lá conhecer, para ver qual que é a situação lá da empresa, eu pago a passagem, pago de primeira classe, faço o que for. Aí ele disse que ele descobriu que o cara nunca tinha nem pisado lá, ele nunca nem viu uma fábrica, como é que é a fábrica da Nike? É terceirizado, eles desenvolvem, aquilo é produzido e aquilo retorna, beleza? Então, assim, se amanhã ou já hoje o produto de vocês for físico, pode ser que a tomada de decisão de vocês seja por permanecer com a fábrica, se já possuem a fábrica, ou pode ser que o caminho seja terceirizar. Ou pode ser, o que se fala muito hoje, é a ideia tipo do dropshipping, né? Que daí depois agora tem questionamentos, né? Do tipo assim, se dropshipping é interessante ou não é interessante. Por quê? Porque teve muita gente, acho que todo mundo sabe o que é dropshipping aqui, né? Dropshipping o que é? O cara desenvolve uma página na internet, faz, assim, vou dar uma forma bem sucinta, né, a ideia, né?
O cara desenvolve, coloca lá o produto para vender, uma outra pessoa chega interessada para comprar o determinado produto. Eu que, né, digamos, se eu que tivesse desenvolvido a página, desenvolvi a página, faço a comercialização, digo, ó, vai levar um tempo para você receber, sem problema nenhum, né? A partir do momento que eu tenho pedido, aí eu faço o pedido e faço a intermediação. Só que, na verdade, eu nunca tive o produto em estoque, né? Essa comercialização eu faço de um produto que não é meu. Então, o cara nem aí em relação à produção. O que acabou pesando um pouco, não estou tão por dentro do mercado dropshipping, mas pelo que eu vi, é que a Receita Federal começou a cair em cima em relação às operações. E eles disseram assim que essas operações não eram tributadas. E daí começaram a ir atrás dos grandes, sim, dos nomes conhecidos a respeito de dropshipping, para dizer assim, olha, cara, aqui está com um problema bem grande aqui em relação à sonegação fiscal. E daí deu uma parada no assunto. Mas tem vários sites ali que comercializam, várias gente ganhando bastante dinheiro, né, só fazendo essa ponte. Ou seja, o cara nunca nem produziu, se duvidar, o cara nunca nem viu o produto, ele só pegou de uma plataforma onde era vendido o produto e ele fez essa ponte, essa interação, beleza? Então, o foco passa o quê? Passa a melhor compreender como é que está a empresa, como é que está o seu negócio frente ao mercado. E daí é onde entra a ideia de uma visão muito mais estratégica e um pensar do profissional de organização, sistemas e métodos num como foi um planejamento estratégico da organização. Aí entraremos no nosso assunto, que é a respeito do Balance Scorecard. O Balance Scorecard é uma ferramenta que foi utilizada e foi desenvolvida, né, por Norton e Kaplan, justamente para quê? Para resolver falhas relacionadas a essa questão da implementação das estratégias. O que as empresas elas possuíam? Eu comentei com vocês, por exemplo, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria, e dessa empresa de consultoria eu fui prestar consultoria em São Paulo, né? Eu era consultor novinho, então era tipo consultor aqui, né? Obviamente eu fui com um consultor que já tinha lá 15 anos, estava num nível mais elevado que o meu, e fomos nós dois como consultores ali para implantar todo um sistema que a empresa possuía. Chegando lá, para mim foi uma realidade, acostumado com empresa menor, foi uma realidade bem diferente. Que eu comentei já, acho que num outro momento com a turma, não sei se foi gravado ou não, que era assim, ó, o escritório, ele era tipo responsável por toda a gestão do negócio. Nenhuma fábrica ficava em São Paulo. Em São Paulo era só a operação como um todo, uma empresa gigante. Em São Paulo, o que se analisavam eram números. Então, assim, qual que é o valor da cotação na Bolsa? Qual que é o valor da cotação da concorrente? Vamos ver qual que é o valor do mercado, preocupação com o acionista, né, negociada na Bolsa. Quais são os outros nossos dados financeiros? Como é que está a nossa liquidez corrente? Como é que está a questão da lucratividade, o retorno, para dar um bom resultado? Esses autores... Assim como a gente também tinha conversado, quando a gente teve gestão da qualidade, que os gurus da qualidade falam assim, cara, nem tudo é número, pelo amor de Deus. E o Balance Scorecard, ele foi criado justamente para quê? Para essa empresa, ou né, que você tem toda a central do negócio com as empresas em outras localidades, e que elas estavam totalmente baseadas e alinhadas somente com a questão financeira. Então eles falaram assim, olha, né, o Norton e o Kaplan, que foram inclusive, né, professor da Harvard, e foram eles inclusive que desenvolveram, né, um deles na verdade que desenvolveu o custeio ABC, que eu acabei de falar para vocês. É do mesmo autor da faculdade de Harvard, né, do custeio ABC. Só que o Balance Scorecard teve muito mais, né, muito mais... Os dois, na verdade, desculpa, os dois. Enfim, o que nós
O que eles falaram? Eles falaram assim, olha, a empresa, ela não pode gerir o seu negócio simplesmente com base em indicadores que vão representar o passado dela e simplesmente indicadores financeiros. Então, assim, se você quer desenvolver uma estratégia organizacional, é de fundamental importância que você... Beleza, quer ter os indicadores... É importante ter os indicadores financeiros? Sim. Só que é importante que você formule outros indicadores. E esses outros indicadores, eles vão estar relacionados a outros pontos que são extremamente importantes para a organização. E é necessário que você formule indicadores voltados, né, não só uma visão de passado, mas uma visão de para frente. Então, é importante que você tenha indicadores relacionados, por exemplo, em relação a... Que adianta você só ter indicadores financeiros se você não tem um indicador para dizer qual que é a satisfação do seu cliente? É importante, então, que você tenha, né, de formas, né, de estar mensurando isso. Aí são desenvolvidos indicadores, por exemplo, assim, o que é importante, o que a empresa vai definir, né, o que é importante para ela, vai dizer, olha, é importante que a gente tenha uma retenção maior, né, aquele cliente que comprou uma vez, que ele volte a comprar conosco, beleza? Então desenvolva um indicador para a gente ver e a gente conseguir medir. Ou o nível de satisfação, né, dos que compram, qual que é o nível, né, aumentar o ticket em relação às vendas. Em relação aos funcionários, né? Muitas empresas relatam que elas têm um funcionário e elas pagam treinamento para o funcionário se desenvolver, ser o melhor funcionário, e depois o funcionário vai embora. O funcionário ele adquire o conhecimento, mas ele não permanece na empresa. Então é importante que você consiga entender o que está acontecendo e também, né, ter indicadores para mensurar. Então, assim, como é que você vai mensurar? Você vai querer ver justamente, né, se você está atraindo bons funcionários, se você tem, né, passados um determinado X de tempo, né, quantos acabaram desistindo, quantos permanecem, você consegue criar um indicador para isso. Também, o funcionário, antes de sair, ele vai dando sinais, né? O cara, pode ser que ele comece a faltar no trabalho, ou que o clima não é legal dentro da empresa, né? Então, cara, né, ele vai dando esses sinais, você consegue medir. Então, assim, a rotatividade de funcionários você consegue ver como indicador, e outros indicadores relacionados aos processos, né, aos processos internos, para daí você avaliar. Eu tive a oportunidade que foi assim, ó, eu terminei a primeira graduação, levava 5 anos, eu terminei a graduação em 2002, final de 2002, aí fui viajar, né, tinha, assim como alguns fazem, né, guardei dinheiro, fui trabalhando, guardei dinheiro, fiz intercâmbio, voltei. Quando eu voltei, eu vi que tinha uma oportunidade para trabalhar numa empresa de consultoria, que era em Joinville, achei bem interessante, me candidatei, e quando eu passei pela entrevista, a pessoa conversou e falou assim, já ouviu falar de uma ferramenta chamada Balance Scorecard? Eu falei, já ouvi falar, eu já estudei sobre ela. Eu falei, eu nunca vi ela implantada, mas eu já estudei. Ele falou assim, você teve isso na faculdade? Aí eu falei, eu não tive na faculdade. Na faculdade tinha um livro sobre o assunto, né, porque era mais recente na época, né? Na faculdade tinha um livro sobre o assunto, e como meu assunto de estudo nas aulas, na graduação, né, quando a gente foi trabalhar a respeito de planejamento estratégico, aí eu fui atrás do autor e eu li o livro do Balance Scorecard, né? Moral da história, essa conversa foi o que fez com que eu fosse escolhido, né, que era de Blumenau, para trabalhar em Joinville. E ele falou assim, ó, Rafael, a gente tem a ferramenta aqui, e o que acontece é o seguinte, é que poucas pessoas, na verdade acho que eu fui o único, né? Poucas pessoas conheciam da ferramenta, e a gente já tem ela, a gente está implantando e tudo mais, e eu gostaria, né,
férias de interesse, coisa e tal. Aí eu fui trabalhar nessa empresa de consultoria, que foi bem bacana, que daí fui para São Paulo, né, conheci a fábrica da Marco Polo, a fábrica da marca Faber-Castell, né? Claro, não fui a passeio nas empresas, a gente foi lá ou para demonstrar o produto ou para já implantar, né? Então, casos assim, Marco Polo tinha o nosso sistema, a Faber-Castell também tinha, né? Tem, né? O que acontece? Ou tinha, né? Na época tinha, acredito que ainda tenha. A Marco Polo, ela tinha a empresa inteira, utilizando o sistema do Balance Scorecard, só que eles não tinham um sistema. Então, eles tinham tudo em planilha eletrônica, eles tinham tudo, tipo assim, como o Excel. Eles tinham tudo na planilha. E daí, é claro, eles falaram assim, a gente precisa justamente utilizar o sistema de vocês, porque o receio é alguém alterar algum valor, alguma coisa, e não sabe quem que é o usuário que alterou. Mas eles tinham a empresa inteira com os indicadores, e era realmente bem legal, bem interessante. E eu vou, a partir depois do nosso intervalo, a gente vai conversar um pouco a respeito do que é o Balance Scorecard, um pouquinho a respeito dos indicadores. Antes eu vou falar um pouco a respeito da visão, de estratégia e tudo mais. E acredito que vocês vão gostar também, né? Espero que gostem, sobre o nosso assunto. Senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa rapidinho para o nosso intervalo, tomar um cafezinho, tomar uma água, dar uma levantada na cadeira. Daqui a 20 minutinhos a gente retorna, tá bom? Obrigado, conto com vocês até daqui a 20 minutos. Valeu, pessoal.